Abolição da escravidão no Brasil, o 13 de maio de 1888, que é quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea e põe fim à escravidão institucional no Brasil. Eu sou o Ramon, esse é o Lab Humanas, e a gente vai falar um pouco aqui desse assunto que vira e mexe e tá dando as caras no Enem, que é a abolição da escravidão no Brasil. Vem com a gente. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. A gente não pode entender a Lei Áurea como um ato isolado da princesa Isabel. Ela simplesmente não foi lá, pegou a caneta, assinou a lei e falou aqui, ó, escravos, vocês estão livres agora, vocês são ex-escravos agora. Na verdade, ela é fruto de um processo histórico que acontece ao longo do século XIX. Século XIX esse onde tem uma Inglaterra fazendo pressão em cima do Brasil para que o Brasil acabe com o tráfico negreiro. Vamos lembrar que Dom João VI, quando sai de Portugal, se compromete com o fim do tráfico negreiro e, enfim, não faz nada, obviamente. Mas o que acontece é que ao longo desse processo, a Inglaterra está ali, está em cima do Brasil, está pressionando para que esse tráfico negreiro, mas não por razões humanitárias, obviamente. Na verdade, a Inglaterra ela ocupa algumas regiões da África e isso atrapalharia seus negócios naquela região, né? Então, isso faz com que a saída de mão de obra da África para o Brasil seja muito ruim para a Inglaterra naquele contexto. E dentro do Brasil configura-se, na verdade, um movimento abolicionista que está resistindo, que está lutando contra a escravidão, que está trazendo demandas específicas, históricas acerca dessa escravidão para que ela acabe, né? Então, na verdade, galera, a gente conjuga esses dois fatores para a gente começar a perceber o porquê a assinatura da Lei Áurea foi tão importante. Porque, na verdade, ao longo desse século XIX, essas lutas, essas resistências, essa pressão externa inglesa vai fazer com que a gente chegue até essa Lei Áurea. E é somente com a independência do Brasil que essas ideias abolicionistas começam a ganhar força. Na verdade, ainda no início do século XIX, ainda um pouco tímido ali, o José Bonifácio de Andrada, que é o cara que vai ser o patrono da independência, que vem a ser o patrono, nosso patrono da independência, é um cara que vai pensar o Brasil de uma forma liberta e de uma forma sem escravidão. Ele queria um país livre, um país sem escravidão. Ele admitia, na verdade, nos seus discursos, que a escravidão era um câncer para o Brasil. E, na verdade, ele encontra uma resistência do setor latifundiário, do setor escravocrata brasileiro, que compunha, na verdade, ali um apoio a Dom Pedro I, tanto que Dom Pedro I e José Bonifácio vão romper ali no contexto de primeiro reinado, e essa ideia não passa. E somente no período da regência que uma lei específica antitráfico vai ser feita, né? Em 1831, Dom Pedro I já tinha ido embora para Portugal, já tinha abandonado o Brasil, o filho dele não pode assumir o trono, porque na verdade é menor de idade, então os regentes criam uma lei antitráfico. Essa lei antitráfico vai ficar conhecida como Lei Feijó, mas ela tinha um nome pejorativo que era chamada Lei para Inglês Ver. A chamada Lei para Inglês Ver não teve efeitos práticos, foi uma lei só para os ingleses verem que foi feita uma lei, e na verdade o tráfico negreiro não acaba naquele contexto. Ele só começa a acabar depois de uma pressão exercida pelos ingleses em 1845, após a publicação de um documento, de uma lei pelo parlamento inglês chamado Bill Aberdeen. É o quê? Isso mesmo, o Bill Aberdeen. O Bill Aberdeen, na verdade, foi um documento que vai dar plenos poderes à marinha inglesa de interceptar qualquer navio negreiro no Oceano Atlântico. Isso força, na verdade, com que o parlamento brasileiro crie em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz vai ser uma lei que vai acabar com o tráfico intercontinental de escravos, mas não acaba com o tráfico interno no Brasil, né? Como consequência, o tráfico interno no Brasil vai aumentar, e na medida que esse tráfico interno aumenta, a procura por escravos no Brasil aumenta, o preço do escravo aumenta, enfim, você vai ter um grande problema a partir daí. É porque, na verdade, a Lei Áurea ela só vai ser assinada em 1888, mas ela passa por uma... Entre 1850 e 1888 a gente ainda tem mais duas leis, né? Que é a Lei dos Sexagenários e a Lei do Ventre Livre. A Lei dos Sexagenários liberta os escravos acima de 50 anos. Olha só essa lei, cara. Um escravo não chegava nem aos 50 anos de idade, quem dirá chegar aos 60 anos de idade, por conta da vida que aquele cara levava, né? Era uma vida muito pesada. E depois você tem a Lei do Ventre Livre, que também não vai ter efeito prático nenhum, porque a Lei do Ventre Livre ela previa que, na verdade, o indivíduo, quando completasse 21 anos de idade, portanto sua maioridade, né, esse indivíduo seria liberto. Só que o problema é que esse cara não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, não tinha perspectiva nenhuma. Não podia ir para a escola, não conseguia arranjar trabalho mal e porcamente. Esse cara acabava voltando para a fazenda, né? Então são chamadas leis paliativas, né? Essas leis não vão ter muito efeito para o fim da escravidão. A Lei Áurea, que vai ser assinada em 1888, vai pôr fim à escravidão
muito por conta de um movimento abolicionista. O movimento abolicionista esse que era composto por uma série de indivíduos intelectualizados, oriundos das elites, né? Um grande caso clássico aqui é a Chiquinha Gonzaga, né? Maestrina, compositora de algumas marchinhas, das mais famosas marchinhas do carnaval, ou Abre Alas, né? Se você nunca ouviu, porra, enfim, meu irmão, não sei que país tu vive, né? A gente tem aí também o Joaquim Nabuco, o Rui Barbosa, que são indivíduos que trabalham dentro de uma perspectiva mais legalista, né, tentando mudar o jogo ali dentro do legislativo brasileiro, naquele contexto. E a gente tem os indivíduos negros dentro do movimento abolicionista, como Luiz Gama, que é o patrono da abolição, né, é o cara que é considerado o apóstolo negro da abolição, ou o advogado dos escravos. Luiz Gama tem uma história muito interessante, que aos 10 anos de idade é escravizado, que na verdade ele era filho de um pai branco, de uma mãe negra. O pai contraiu uma dívida de jogo e entregou o filho para ser escravizado, né? Tipo, quer dizer, um pai desse ninguém precisa de inimigo, na verdade. E na verdade ele se alfabetiza após o momento que ele é escravizado, né? Tipo, ele é escravizado até os 17 anos e depois ele vai ser alfabetizado, entra na faculdade de Direito. Na faculdade de Direito ele não vai completar, mas consegue ter algum conhecimento jurídico. Ele forma um jornal de caricaturas com um cara chamado Ângelo D'Agostini, que vai ser um jornal chamado Diabo Coxo. E mais tarde ele vai atuar dentro da Polícia Militar de São Paulo, ajudando os negros que de certa forma tinham algumas querelas, alguns problemas com seus senhores. E na medida disso o Luiz Gama vai defender esses caras. Ele vai se utilizar do arcabouço que ele aprendeu dentro da Faculdade de Direito para defender essa rapaziada. Ainda tem outras figuras, como o José do Patrocínio, enfim, a gente pode falar aqui dos quilombolas, das fugas que eram organizadas, das revoltas que tinham nesse contexto. Ainda tem também as irmandades que ajudavam nas fugas de escravos. Então, assim, esse movimento abolicionista ele ganha muita força ao longo do século XIX. E com a assinatura da Lei Áurea a gente deve muito aí, na verdade, a esses caras. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, clica aqui no sininho para você receber as notificações. E toda semana a gente vai tratar de um assunto aqui que caiu no Enem, ou que pode vir a cair no Enem. Eu sou o Ramon e esse é o Leve Humanas. Prazer, esse foi o nosso primeiro vídeo.